uma cesariana. A cesariana obrigatoriamente é uma cirurgia com gestação, né? Ou seja, com útero de final de gestação. No que ela teve uma laparotomia. Fez um corte na barriga para tratar a trompa de um lado, depois ela fez uma laparoscopia para tratar ali a gestação do outro lado. Muito interessante o caso dela por enquanto. Claro, medicamente falando, a paciente que sofre muito com ectópica, e ela tá contando a história dela aqui. Vamos em frente. Desesperador, né? Você ouvir do seu médico, olha, você vai perder a sua segunda trompa, você só vai poder engravidar se você fizer uma fertilização in vitro. E eu colocou o embrião na mãe, e a mãe foi tipo uma barriga de aluguel pra ela dos 2 filhos dela. Ela tem 2 filhos hoje, eu acho, né? Não sei nem se tem mais, mas da última vez que eu acompanhei ela tinha 2 filhos. Esse caso deu no Fantástico, foi um caso... Legal, pessoal, a gente fala bastante sobre essa síndrome, né? Essa síndrome. Então, olha que interessante, ela demonstra claramente que ela foi acompanhando ali com o médico dela, isso é super importante, e que ela foi passando por essa história clínica das ectópicas, né? Com um marido, com outro parceiro, e ela foi aprendendo com as pacientes do próprio médico. Isso é uma coisa muito interessante que a gente vê na prática clínica, né? Uma paciente vai falando com a outra, vai acompanhando os casos ali. E que caso que ela contou? Ela contou de uma síndrome que chama síndrome de Mayer-Rokitansky, que é uma síndrome que a gente acompanha bastante aqui no Baby Center, que são as pessoas que nascem sem o útero, ou seja, que tem agenesia do útero. Nesses casos a gente tem, basicamente, a gente só tinha uma opção, né? Neste caso do Rokitansky, a paciente tem o ovário normal, né? Alguns casos a paciente não tem o ovário normal, mas no caso do Rokitansky, que é nascer sem o útero, o ovário funciona bem, e a gente pega óvulos ali do ovário da paciente, consegue formar bons embriões, e o que ela precisa de fato é um útero de substituição. Não precisa ser necessária a mãe dela, né? Necessariamente a mãe, pode ser até 4º grau. Provavelmente na época quando ela gravou esse vídeo, ou quando ela teve essa gestação da outra paciente, só poderia ser a mãe, mas hoje pode ser até o 4º grau. Então, olha que interessante, ela tá contando dela, e ela conta de algumas outras pacientes, e principalmente essa paciente que nasce sem útero, chama Mayer-Rokitansky. Vamos lá. Para Deus, nada é impossível. Sabe, quando a gente tem um sonho, na Bíblia diz que deleita-te no Senhor, que Ele concederá os desejos do seu coração. Eu me apeguei muito nesse versículo, sabe? Eu me apeguei muito numa coisa que minha mãe falou assim, Deus não dá fecunda em laboratório, e esse embrião, né, não sei se fala embrião, é colocado no dia da transferência dentro do seu útero. E aí é pedir... Vamos lá, pessoal, aqui ela falou uma coisa interessante. Eu acho que basicamente esse react serve um pouco para isso, que é falar um pouco dos termos que ela usa ali, explicar se o termo que ela usa tá tecnicamente correto ou não, mas ela explicou muito bem simples do que é fertilização in vitro. Então, basicamente é tirar o óvulo da mulher, aí fertilizar com o espermatozoide do marido, e isso sim, a gente já chama isso de embrião, tá? Ela fala, não sei se isso chama embrião ou não, isso já é um embrião. A gente acompanha o embrião até o 5º dia ali, e depois transfere para o útero da paciente de novo. Então, muito legal a história dela aqui. A Deus, que dê tudo certo. A chance, se não me engano, é de 60% de dar certo. E tem muitas pessoas que não conseguem de primeira, às vezes faz 3, 4, 5 vezes e é um tratamento caro. Eu fiz 2 vezes e não... Aqui, pessoal, no vídeo dela, ela fala um pouco de chances. A gente tem um pouco de medo de falar realmente qual que é a chance de uma paciente engravidar por fertilização. Esse cálculo não é um cálculo tão simples. Ela fala assim, eu sei que é 60% de chance de engravidar, algumas pessoas não engravidam no começo. Esta chance de engravidar depende muito do qual é a causa do baby não vir, né? No caso da Evelyn Regler aqui, ela tem o problema dela ali tubário, de obstrução tubo-peritoneal. Eu não sei qual que é a idade dela quando ela fez a FIV dela, talvez ela falhe um pouquinho aqui mais pra frente, mas basicamente a idade e o fator de infertilidade fazem com que você tente calcular uma chance. Por exemplo, as pessoas que têm baixa reserva ovariana, elas têm normalmente uma chance menor. Ou as pacientes que são mais velhas, elas têm uma chance bem aquém dos 60% que ela comentou aqui. No caso dela, provavelmente essa foi a estatística que foi passado para ela, mas em algumas pacientes, por exemplo, com 38, 39 ou com fator masculino muito grave, essa chance pode ser um pouco menor, combinado? Vezes não, que eu já não tinha as minhas 2 trompas, né, que eu precisava para eu engravidar. Pessoal, duas coisas que ela falou aqui que me chamaram a atenção. Ela realmente está pontuando o que a gente acha quais são as principais dificuldades para se fazer uma fertilização in vitro. Então é sempre um tripé. Eu sempre falo isso para os pacientes, que é a parte psicológica, é a parte física e a parte financeira,
tá? Então, numa frase rápida, ela falou assim, é chato, é dolorido e custa muito caro. Então, em 2 minutos, ela realmente pontuou essas 3 coisas que realmente, para quem quer fazer fertilização in vitro, esse tripé é um dos tripés mais difíceis. Claro que para algumas pessoas pega um pouquinho mais na parte financeira, algumas pessoas pegam um pouquinho mais na parte psicológica, tá? Vamos em frente. O que é a ovodoação compartilhada? Você doa seus ovos, no caso você vai fazer todo o tratamento, vai tomar os remédios, você vai comprar os seus remédios, mas você vai preparar os seus ovários, né, para poder produzir os ovos. No dia de você retirar esses ovos, então... Olha que legal, pessoal, ela falou aqui que ela fez um tratamento de ovodoação compartilhada. Então, acho que esse react é bem interessante para pontuar essas coisas que as pessoas que tem ali, que são influenciadoras, podem trazer de bom pra gente. Então, ela falou o motivo por que ela fez esse tratamento, então ela definiu o que é o tratamento, o que é o tratamento de doação compartilhada. Existe uma pessoa que é a doadora e existe uma pessoa que é chamada de receptora. Então, a doadora, no caso dela, ela foi doadora, ela doa metade dos óvulos que ela produzir para uma receptora. E, em contrapartida, esta receptora paga o tratamento para a doadora. Tá bom? E ela deu o principal motivo de ela ser uma doadora. Ela não tinha condições financeiras para arcar com o tratamento. A gente não Confidencialidade, tá bom? É o termo que conhece a fez aqui. pessoa que você está doando por uma questão de ser... E então vamos ver alguns pontos principais aqui, como que a pessoa deve ser doadora. Então a pessoa tem que ter menos de 35 anos de idade. Aqui no Baby Center a gente considera menos de 32 anos de idade. A paciente tem que ter todos os exames normais ali de cariótipo, e a paciente tem que ter uma boa reserva ovariana e basicamente querer fazer o tratamento de ovodoação compartilhada. Segurança. E eu fiz dessa forma, fiz a fertilização. Lembro que logo depois eu fui pra Beauty Fair com a Raca, tive uma febre horrível, e daí no dia de eu fazer o exame de sangue, deu negativo. Fiquei muito triste, muito triste que não deu certo. E aí eu entendi que não era o momento, sabe? A gente também tem que entender quando é o momento de Deus, e a gente acha que às vezes o momento é nosso, e não era. Chances de poder fazer a fertilização. E daí foi quando eu resolvi tentar mais uma vez, e daí fiz todo o processo, paguei o tratamento, não fiz com ovo do... Isso é muito legal, né? Quer dizer, você pode tentar fazer uma tentativa ou ter um filho através de ovodoação e depois ter um segundo filho através de fertilização in vitro própria, que a gente chama com óvulo próprio para você mesmo. Então foi o que ela fez o primeiro tratamento e depois ela voltou para fazer um tratamento só para ela, ali para o marido dela. Repetiu o exame e aí o beta-HCG... Que interessante que ela falou assim, quando você transfere o seu embrião, você tem algumas datas que os médicos normalmente fazem ali para acompanhar a gestação. Ela pode ser feita no 9º dia, que é o que a gente faz aqui no Baby Center. Você transfere no blastocisto e faz o seu beta no 9º dia. E existem parâmetros para você saber se foi um beta alto ou não. Por que isso acontece, Luiz? Porque algumas gestações elas implantam bem... elas têm uma placentação, uma implantação ruim. Isso faz com que o beta seja ruim. Ou existe uma implantação boa, mas a capacidade do embrião de duplicar ali, gerar o beta-HCG, vai caindo, e com isso você tem um beta baixo. O beta baixo realmente ele pode ser um sinal de um prognóstico não tão bom, tá bom? No caso dela que ela teve um beta baixo, e qual que é a conduta? É repetir este beta a cada 48 horas mesmo. Ele tem que dobrar a cada 48 horas e a gente consegue acompanhar se essa é uma boa evolução ou não. O beta, às vezes, quando dá muito alto no finalzinho do tratamento, você não precisa obrigatoriamente dosar a cada 48 horas. Você pode simplesmente acompanhar, manter os remédios e acompanhar a gestação, tá bom? No caso dela, normalmente o que a gente observa é pessoas que precisam dosar o beta a cada 48 horas, elas já são gestações que não deram um beta muito alto. E isso já pode ser um sinal de mau prognóstico, se o seu médico está em dúvida. Se o seu médico não está em dúvida, provavelmente ele não deve dosar o beta a cada 48 horas. E o beta-HCG, ao invés de subir, ele desceu. Então significa que você chegou a engravidar, mas... É isso aí, ó. Qualquer beta-HCG que cai na gestação é fim da evolução da gestação, tá bom? O beta-HCG nunca cai na gestação, ele só sobe. Pode ser alteração de um laboratório para o outro, tem que tomar esse cuidado, mas colhendo no mesmo laboratório, dando 48 horas de espaço, o beta tem que dobrar, ele nunca pode cair. Se ele caiu, é um sinal de que a gente já perdeu a gestação. Mas a gravidez não foi pra frente e eu fiquei muito triste mais uma vez. E aí eu falei, cara, não é agora, realmente não é agora. Eu fiquei triste porque eu já tinha perdido 2 bebês. Depois fiz uma tentativa de fertilização in vitro, não deu certo, né? Com ovulação. Olha que interessante, ela tá contando com a história dela, mas o caso dela é um caso real.
né? É o que a gente vê em fertilização, pessoal, as coisas não são tão simples, mesmo porque as pessoas que têm ali algum tipo de infertilidade podem ter alguns outros problemas, ou de sêmen, então existe risco de abortamento, existe risco de falha de tratamento, e muitas vezes as pessoas acham que o tratamento de reprodução humana ele é assim, 1 mês, 2 meses está resolvido. Pode ser que seja assim? Pode, mas algumas vezes a resiliência faz com que você chegue no final da história, tá bom? E a Evelyn está mostrando uma resiliência bem importante aqui, para mostrar para todo mundo que provavelmente a história dela é feliz, ela já falou no comecinho que ela teve ali uma gestação, mas vamos acompanhar. Espontâneo, alguma coisa assim. E eu fiquei muito triste, mas mais uma vez eu falo pra vocês, eu entendi que não era aquele momento. Fiquei triste, mas falei, bom, vou trabalhar, vou correr atrás, vou fazer tudo que eu tenho pra fazer. E eu... Interessante, ela se segura basicamente, durante o vídeo dela dá pra ver que ela se segura 2 coisas, ela sempre trabalha bastante, então eu acho que isso é uma coisa, foque numa coisa que você gosta, foque numa coisa que te dá ali uma motivação pra continuar nas falhas de tratamento, e seguir em frente. Ela foca basicamente em 2 coisas, trabalho e religião, são 2 coisas que ajudaram bastante a Evelyn aqui no namorando. Porque a gente deu o dia que a gente já tinha filho desde que a gente namorava desde o início. Ele falou que ele conversar com o casal, olha que interessante, né? Muitas vezes você tá junto com alguém ali, você não põe ali as expectativas de cada um. E ela criou as metas dela e ele já tinha essa meta lá atrás traçada, e isso é muito importante, né? O casal tem que estar junto, porque não é um tratamento fácil, mas é um tratamento que depende do casal. Ele falou que ele ia ser pai do Michel. Ei, gente, eu vou fazer aqui, ó, pra vocês um cadeado. Eu quero fazer surpresa pra vocês, pra ser uma coisinha que seja só eu e Deus mesmo, é uma coisa que eu quero muito realizar. Vamos trabalhar muito, vamos se dedicar. Eu trabalhei tanto como eu trabalhei, então eu falei 2018, eu vou trabalhar. Aqui eu vou dar um pouco da opinião médica que a gente tem, a gente acabou de gravar um vídeo aqui, a gente sabe que gestação faz todo sentido a pessoa ter o momento dela ali, mas um dos erros que a gente vê bastante é postergar a gravidez e postergar os tratamentos. Claro, não é um tipo de tratamento que você vai ter que fazer quando você não está esperando, mas quanto antes você conseguir fazer o tratamento, maior a chance de você engravidar. No caso da Evelyn aqui, provavelmente ela começou bem cedo e as coisas vão tudo bem. Se a paciente começa um pouco mais para trás, ela volta às vezes 1 ano depois, esse 1 ano vai fazer diferença, tá bom? Então postergar o tratamento, talvez, converse com o seu médico se isso realmente pode ser feito ou se tudo bem você esperar um pouquinho mais, tá bom? Se você for jovem e tiver uma boa reserva ovariana, pode seguir em frente que as coisas vão dar certo, mas se você não for, se preocupe com isso, porque as taxas de gravidez caem ao longo do tempo, fechado? Calma, a gente não acesso, eu vou fazer. E quando eu cheguei de viagem nos Estados Unidos, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o doutor. Olha que interessante, todas as pessoas que querem engravidar sofrem cobrança de tudo quanto é lado. A gente, de novo, gravou um vídeo bem interessante de quando você não deve perguntar se a pessoa está tentando engravidar. Você vê que ela teve um tratamento, passou por esse tratamento, estava gravando esse vídeo agora, que é bem interessante ela falar para todo mundo o que ela fez, mas durante o processo é uma coisa muito difícil para quem está fazendo o tratamento. E não adianta, você não vai conseguir impor ali o momento. Então os fãs cobram, a família cobra, todo mundo cobra. A gente realmente acredita que isso não deve ser uma cobrança de nenhum lado, essa pessoa tem que ter o momento dela ali. Claro, sempre com embasamento técnico, como a gente falou, né, se cuidar para algumas coisas médicas, mas o casal realmente que vai decidir o momento de eles engravidarem. 15 de dezembro, muita gente me perguntou por que... Pessoal, efeitos colaterais de remédios são verdadeiros? São verdadeiros. O que a gente fala dos remédios é o seguinte: quando você tem efeitos colaterais ali do uso, isso é um bom sinal, quer dizer que está fazendo efeito, tá? E realmente pode ganhar um pouquinho ali a paciente pode ter um pouco de irritabilidade, a pele pode piorar um pouquinho, né? Para quem tem esses efeitos do aumento do estrogênio e mudança de pele, isso pode acontecer durante o tratamento. E o que a gente fala de ganho de peso, os pacientes perguntam muito de ganho de peso. Esse ganho de peso ele é transitório, tá? Então não se preocupe, o que a gente pede para os pacientes que estão fazendo tratamento é não aumentarem a ingesta, não comerem muito, porque realmente quando as pacientes comem muito, esse peso você não perde, tá bom? Mas o peso que é causado aí pelo ganho dos hormônios, esse realmente pode ser um problema.
por que se era gêmeos e por que eu não coloquei mais de um embrião, né? Porque você pode colocar 2 embriões dependendo da sua estatura, dependendo da sua idade, também pra poder aumentar as chances de engravidar. E a gente conversou muito e eu... Então vamos lá, ó, ela fala uma coisa aqui, dependendo da sua estatura. Na verdade, os embriões não são... O número de embriões, eles não, teoricamente, não seguem pelo biotipo da mulher ali. Porque a própria prole vai estar relacionada ao biotipo dela, né? O número de gestações que o útero consegue gestar, ele não está relacionado ao biotipo da mãe, né? Mesmo porque a via de parto, esse tipo de coisa. O que define o número de embriões a serem transferidos, eles são a qualidade do embrião, se eles são biopsiados ou não, e a idade. Então, até 35 anos de idade, a gente pode transferir 2 embriões. De 36 a 39, a gente pode transferir 3, e 39 ou mais, a gente pode transferir 4 embriões. Beleza? Vamos lá. Eu falei, cara, o Diego já é gêmeo, né? Eu tô numa idade que tudo bem, eu tô velha, mas não tô não. Então, o doutor Paulo falou comigo que a chance de eu engravidar... Ó, ela falou assim, o meu marido é gêmeos. Então, essa é uma coisa que todo mundo pergunta, né? Ter gêmeos na família significa que na reprodução humana, na FIV, você vai ter gêmeos? Não é verdade, tá bom? Isso não acontece. Você pode ter o número de gêmeos na família, gêmeos iguais, que na fertilização a gente transfere 2 embriões. Então, a sua chance de gêmeos não é a mesma que calculada na população, tá bom? Ela pegou aqui, meu marido é gêmeos, então o meu tratamento vai ter gêmeos. Isso tecnicamente pode não acontecer. Era muito grande se eu botasse 2, então eu botei um embrião só. A gente tinha 8 embriões congelados, se eu não me engano, e agora a gente tem 7, porque a gente já tinha feito uma transferência e não conseguiu. Fizemos agora a outra e agora temos outros embriões. Eu falo que são filhinhos, meus filhinhos congelados. Nós temos lá meus filhinhos congelados e com a... Isso é super... Quanto tempo você vai esperar até começar a investir no exterior de forma bem estruturada, sem ficar correndo risco? E com a... Olá pessoal, aqui tem uma coisa interessante. Ela fez uma coisa que chama Single Embryo Transfer, né? Ela transferiu um embrião só. E ela falou que ela tinha lá 8 embriões, ela usou 1, ficou com 7. Eu não entendi muito bem se ela usou mais 1 e ficou com 6. Mas, de qualquer forma, como ela tinha medo de gemelaridade, ela transferiu um embrião só. E ela engravidou com essa transferência única de embrião. Então, se você tiver medo, por exemplo, de gemelar, essa é uma excelente estatística, uma excelente estratégia para evitar a gemelaridade nas pacientes que estão fazendo tratamento de fertilização. E se eu falar pra vocês, gente, o que eu fiz de diferente da primeira FIV e da segunda FIV que eu fiz, né, que no caso essa foi a minha terceira FIV, eu simplesmente descansei no Senhor, totalmente, assim, sabe? Os bons, né, que tem de urina. Isso é muito comum, ela comentou aqui. O legal quando as pessoas falam do tratamento dela é diferente do médico falar, né? A paciente ela fez vários exames de urina ali para saber se estava grávida ou não. Uma coisa que normalmente a gente não orienta, e ela acabou fazendo e ela verbalizou isso, de uma coisa que é muito legal. E você vê que mesmo ela tendo feito alguns tratamentos, ela ainda teve muitas preocupações aí durante o tratamento. Teve medo de não dar certo, teve algumas outras coisas, mas ela passou por isso. De urina são caros, então eu quis fazer de várias marcas para ver se ia dar em todos. Sabe aquela coisa de doideira? Fiz de várias marcas para poder ver e teve alguns exames que deram negativo. Eu comecei a ficar desesperada, porque você já fica pensando que, sei lá, se isso for uma transferência no dia 13, dia 14 eu tava indo para Maceió fazer evento. Olha que interessante, a gente não orienta repouso absoluto pós-tratamento de reprodução humana, tá bom? Essa é uma coisa interessante, ela realmente verbaliza isso, que ela ficou... Ter o repouso também não atrapalhou ela. Essa é uma outra coisa que fala assim, eu vou sair, vou fazer. Faça o que você tem vontade. Isso não atrapalha também, mas não é obrigatório. A gente realmente até pede para os pacientes não fazerem repouso absoluto, porque isso acaba aumentando a ansiedade, e as pacientes acabam pensando só nisso. Uma outra coisa interessante, a gente nunca pede para os pacientes tirarem férias, porque se a paciente for fazer tratamento só nas férias, pode ser que ela pense só nisso. E isso realmente não é uma coisa muito aconselhável, porque os pacientes acabam ficando mais preocupados. Vocês, estava grávida já, eu sabia, né? Quer dizer, eu sabia que eu tinha feito a transferência, mas não sabia se tinha dado certo. Então, assim, eu fiz um encontrinho, depois eu já sabia que estava grávida, fui pra Búzios, viajei. Eu não parei, sabe? Eu falei assim, não, se for pra ser, vai dar tudo certo. Mais incrível que eu senti na minha vida, eu chorei, assim, eu não tive reação, sabe? Olha que interessante, pessoal. Ela também coloca, assim, uma coisa que eu consegui ver aqui no vídeo dela, é que depois que você tem o beta positivo, a preocupação continua, né? Quando vai vir o primeiro ultrassom, vai escutar o bebê ou não vai, as coisas continuam. Então, é muito importante que a pessoa seja preparada ali, conversar com o médico, quais são todas as etapas
para conseguir acompanhar. Ela coloca uma fotinha do ultrassom dela aqui que eu achei bem legal, ela ter guardado esse som aqui do BCF do nenê para dividir com todo mundo. Provavelmente esse ultrassom não foi o primeiro, porque dá pra ver no ultrassom que ela põe aqui que o nenê é bem grande. Provavelmente não foi o primeiro, mas esse é um som muito interessante, muito gostoso de escutar. Ela tá grávida ainda, né? É legal que ela tá gravando o vídeo ainda, tá na gestação, né? Tá acompanhando a gestação. Deus há de realizar esse sonho na vida de muitas pessoas que ainda querem ser mamães, né? Então eu queria contar um pouquinho da minha experiência com a fertilização in vitro. O que a gente percebe muito das pessoas que fazem tratamento, e aí no caso da Evelyn aqui também, é que no final das contas tudo vale a pena. Essa é uma das coisas que eu gosto muito da minha especialidade, assim. O resultado do nosso empenho, do nosso esforço é ali uma gestação, é um filho. E vocês estão acompanhando aí no podcast que a gente está gravando, as pessoas que tiveram resiliência, os pacientes que continuaram, no final das contas tudo vale a pena. Olha que interessante, pessoal, ela mostrou uma campanha que a gente fez na SBRH para um congresso nosso que chama Filho, e uma das perguntas que foram feitas para as pessoas da rua é quanto custava o tratamento, e algumas pessoas falam 500 mil, 100 mil, realmente essa é uma informação que as pessoas não têm bastante, e para quem não conhece a SBRH vale a pena conhecer. Legal, pessoal, e aqui no finalzinho do vídeo dela, ela realmente contou a história inteira dela, e a gente tentou aproveitar um pouquinho aí da história dela para mostrar um pouco da parte técnica, para tirar algumas dúvidas, e eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso react. A gente deve gravar outras histórias de pessoas que passaram por tratamentos, para falar um pouco da parte técnica, um pouco da parte médica, combinado? Pessoal, bem-vindo ao React episódio 1, eu espero ver vocês aí nos próximos reacts.